Pô, Fred, leitura corporal oculta, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho o que representa a formação do nosso corpo, a gente precisa entrar um pouquinho em cosmogênese e antropogênese. Tá. Que é aquilo que quem está vendo a gente pela primeira vez é o caminho do Fred também. A gente teosofia, a gente... São os estudos e os caminhos que a gente aprecia para a gente refletir, né, Fred? Exatamente, é a ligação dessa. Então, e para a gente compreender a formação do nosso corpo, a gente precisa entender as etapas humanas que deram para nós determinadas características. Essa grande quantidade, essa gama de raças, estou falando de tipo racial, etnia mesmo, representam etapas evolutivas anteriores à nossa que tiveram aqui no planeta Terra. Aí você está falando da Lemúria, de sistemas anteriores da evolução, Exatamente, né? exatamente. E esses sistemas, eles estão ligados a raças que foram formadas, né? Sim, é verdade. E essas raças, elas tinham como apogeu, assim como a nossa tem também, um estado de consciência a ser atingido, elas trabalhavam uma determinada consciência que a gente pega hoje no ser humano, que o ser humano, ele hoje representa a mistura integral de todas essas etapas humanas que já tiveram. Sim, exemplo. É uma somatória delas, de todos os sistemas anteriores. Exatamente, né? Não existe uma coisa pura. Um exemplo, quem está olhando para nós dois aqui agora. Você tem o cabelo liso, eu tenho o cabelo enrolado. Sim, o que significa? De repente um tem, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que têm o olho mais puxado, tem pessoas que têm o olho menos puxado. Tem pessoas que são mais amarelas, tem pessoas que são mais morenas. Ou muito vermelhas. Ou muito vermelhas. Ou muito brancas também. Isso, daí que a gente, estudando um pouquinho essas raças anteriores, a gente pode começar a entender o que a gente formou dentro do útero, como que funciona o processo. Quando você pega ali o desenvolvimento dentro do útero materno, a gente vai passando por todas essas etapas. Então, a gente passa por todas elas, então a gente tem o lemuriano formado, a gente está com aquele cabeção grandão. Parece aqueles moais da Páscoa. Mas parece mesmo, cara. Aí depois forma o Atlante, e quando forma a nossa etapa evolutiva atual, a gente nasce. Então, vai sendo colocado de acordo com as experiências que aquela mônada está carregando no reencarnar, que vai se formando dentro do útero, como se fosse um grande laboratório, todas as tendências que a gente com o tempo vai desenvolver e vai acabar externando fisicamente. Ô, Newton, e é porque é importante para aquele momento reencarnatório? Sim, com certeza. Tudo vai vir porque é importante para aquele momento. Quer ver um exemplo? Cristo falando disso? Até os seus fios de cabelo estão contados. Ele não falou isso? Sim, é. Então, se você pegar, quando você pega um avatar como Cristo, um Bodhisattva, são nomenclaturas de hierarquias, quando você pega eles numa frase, se você começa a meditar em cima do manancial de conhecimento que eles transbordam, você faz uma abertura fantástica, né? Então, na minha visão, uma das formas de interpretar aí está ligada exatamente a essa parte dessa leitura corporal oculta. Então, se os seus cabelos estão contados, quanto mais a cor que ele tem, quanto mais a textura que ele tem, e todo o manancial existente na sua própria leitura corporal. Tá, mas é importante para esse momento encarnatório, porque o que foi no passado, em outras vidas, não interessa. Não vai vir com traços nenhum disso, né? Por exemplo... Às vezes sim, pode acontecer, claro. Quer ver um exemplo? Vamos já entrar um pouquinho no tema. Tá. Hoje nós somos um quinto tipo de ser humano de 7 que vão fechar esse ciclo evolutivo do que representa a humanidade. Tá. Então nós já tivemos 4 tipos e nós somos o quinto. E ainda 2 futuros virão. As 2 primeiras etapas evolutivas, elas não trabalharam, diríamos assim, um estado de consciência direto ao que pertence a nós, que a gente chama de adâmicos e hiperbóreos. Eles foram 2 tipos de seres humanos que, na verdade, vieram fechar resgates do passado de um sistema anterior. Já o terceiro a gente conhece bem e é muito falado em vários livros, o lemuriano. Que é o mais conhecido, né? Até porque fisicamente também a pessoa já tem referência na mitologia, né? Com certeza, nossa, você pega a Lemúria e a Atlântida, contado em todas as culturas, teogonias, está ali, os semideuses gregos, e aí vai embora, né? Vai embora, então, pegando o terceiro, Fred, vamos lá. O primeiro tipo de ser humano, você pode dizer que ele desenvolveu, vamos dizer assim, uma consciência física.
que é a consciência única que a gente tem. O segundo desenvolveu, junto com a consciência física, ele desenvolveu o que a gente chama de consciência vital, os hiperbóreos. Tá. Então existe uma escalada de consciência, tipo a consciência física primeiro, depois é revestido de uma energia, esse corpo físico que representa esse corpo vital e etérico que eu falei. Na terceira etapa evolutiva, que são os lemurianos, a gente desenvolveu a nossa consciência astral, que até hoje é extremamente forte no ser humano, como um dado de consciência que você percebe, que o internauta que talvez esteja achando a nossa linguagem um pouco complicada, a consciência astral é a consciência emocional, de desejos, de paixões. A gente observa isso facilmente como é presente no ser humano. Mas ela pode ser conduzida de determinadas formas. Você pode, de repente, ter ela totalmente sutilizada, bacana, que acaba se tornando o amor universal, com uma coisa extremamente densa. Pesada, é. E qual foi a raça, tipo racial, que conduziu essa terceira etapa lemuriana? O negro. O ser humano, então ele era o quê? Ele era no início como se tivesse uma cor assim bronzeada, que com o tempo e com os tipos de lemurianos que foram surgindo, foram se adaptando todas as consciências astrais e emocionais do ser humano. Tá. E hoje, aí que está o segredo, depois na quarta etapa evolutiva foi o Atlante, que foi o amarelo, que hoje a gente tem na etnia do quê? Dos orientais, os japoneses, chineses, mongóis. Então você percebe que hoje a gente não tem mais o puro. Você não pode dizer que você tem o negro puro do tempo da Lemúria. Você não tem o amarelo puro da Atlântida. Não tem mesmo, é. E você não tem, agora que vem a chave, você não tem o branco puro que representa a atual etapa evolutiva, é a raça mais nova. Hoje tudo está mesclado, que nem um exemplo. Você olha para mim e você fala, que raça que eu sou, Fred? Amarelo, branco ou negro? Se a gente for pensar... Olha, sendo direto na lógica... branca, né? Branco. Raça branca. Mas meu cabelo é enrolado. Então eu trago o gene daquela experiência forte na minha leitura corporal atual. Então você traz a experiência negra com você na sua visão de cabelo. Todos trazemos, mas para uma leitura do que é mais proeminente... Aí você pode identificar assim. Quer ver um exemplo, como pego fácil? Eu tenho um irmão de sangue. Ele tem o cabelo liso. E se você pegar tez de pele, se a gente não pega sol, os dois bem branquinhos, se a gente pega sol, ele fica vermelho com facilidade. E a nossa cor de cabelo é pra gente a mesma. Eu já fico mais moreno. Então eu tenho bem forte isso. E aí você pega isso, falando de mim. Você pega um pouquinho isso também no traço comportamental. Como que é isso? Eu sou uma pessoa mais emocional do que ele é mais mental. E aí você encontra esse traço no cabelo, por exemplo? É um exemplo. Se você pegar, como eu disse, não temos mais o negro puro, o amarelo puro e nem o branco puro, que representa a atual etapa. Ou seja, não é que é a atual etapa, para não que exista um erro na compreensão, é que é a raça mais nova, que foi lançada no contexto evolutivo. Que primeiro surgiu, que praticamente a gente diz que é o primeiro tipo de ser humano na terceira, foi o lemuriano negro. Depois veio o amarelo, que foi o Atlante, que os japoneses, chineses, mongóis, eles não têm traços específicos. Olho puxado, você não tem o olho meio puxado, Fred? Aí, se você pegar como referência de um olho bem redondinho, você já tem olho meio puxado. Não tem totalmente perfeito, não é tão fechado como o japonês, mas também não é tão aberto quanto o outro. Exato, mas se você observar, você começa a perceber essas diferenças comparando as às vezes mais sutis ou não, né? Da mesma forma que você pode pegar, eu acredito que seja raro, mas existe. Você pode pegar um oriental com o cabelo enrolado do lado também. Pode acontecer. Pode. Ou ele, de repente, com os lábios mais grossos, que representa o negro. Você pode pegar o negro com o lábio mais fino, com o nariz mais comprido. Então você vai vendo, você observando isso na pessoa, você tem condições, de acordo com os estados de consciência, ver através dos olhos, do cabelo e etc., determinadas possibilidades de consciências que foram formadas naquela pessoa. É assim que é construído o nosso corpo físico. Através de experiências que a gente tem, já do passado, que a gente vem hoje para resgatar. Quer ver numa brincadeira? Vamos lá. De repente você chega, você vai ter que resgatar alguma consciência de alguma pessoa que viveu no Oriente ali. Então possivelmente você vem com esse traço e com a consciência que ele trabalhou ali, para você trabalhar nessa, isso vem num cabelo, num formato de olho, no nariz e etc. Então
o que eu recomendo para o internauta? Procure observar nessas etnias, negra, amarela e branca, tipo, quais são os traços mais marcantes de formação, porque existe, existe. Né? E com isso você estabelece estados de consciência. Como é que a gente pode definir essa escada dessa escala, por exemplo, de nível de consciência? Por exemplo, você tem, então, no negro, você tem a parte emocional, que astral, né? Você tem o traço mental um pouco mais acima, né, na questão do branco, com o cabelo liso. Você pode, como é que você pode, você não conseguiria classificar, por exemplo, o mental abstrato, já consegue? Que é típico da raça branca o desenvolvimento. Então, mas tem algum traço físico que determina isso? Que representa, vamos juntos, vamos conversar juntos, que é legal para todo mundo entender. Tá, é minha visão, eu posso estar completamente errado, mas eu já acertei muito com isso. Certeza. Então, como é que eu vejo, Fred? Vamos primeiro colocar os estados de consciência certinho em relação às raças. Tá legal. 7 tipos de seres humanos. Aham. A primeira, a física, que foi a adâmica. A segunda, a vital, que foi a hiperbórea. A terceira, que já formou um tipo de ser humano específico, que foi o lemuriano, o negro, consciência astral e emocional. Consciência astral. Você não percebe? Pega um negro cantando, ou um negro tocando. Nossa. Você que é músico. Você nem precisa ver, mas você, pô, quem está cantando é o negro. O cara faz de tudo Sim muito ou não? bem. Você vê que sai da alma dele, a consciência astral dele transborda aquele sentimento. Né? O soul, que é o sentimento, né? Inclusive foi bom você ter tocado nesse assunto, porque muita gente fala, bom, por que tem que ter aquele pé atrás com o negro? Na verdade, o negro foi a primeira raça de todas, né? E também esse lance de racismo e tal, ainda realmente está muito ultrapassado, porque é a raça onde se tudo faz melhor. Se ele for músico, ele é um grande músico. Se ele for um jogador, ele é um grande jogador, né? E tudo realmente ele faz melhor, quer dizer, a condição devia ser o racismo para o branco e não para o negro, né? Eu vejo o negro é muito superior ao branco mesmo, nesse sentido, né? Que vê, Fred, pegando esse lado do racismo, é que a gente olha o que a gente só enxerga com o nosso preconceito. Exatamente. Se a gente olhasse no sentido de consciência, como exemplo esse papo que a gente está levando, todos nós temos o sangue negro dentro de si. O negro tem o sangue branco dentro de si. O amarelo está espalhado no meio dos três. Então não tem raça, se você parar para pensar. É mesmo, existe o quê? Mesmo, existe o quê? Um mesclar constante, se você pensa no sentido abstrato, que toda hora vai formando um ser humano novo. Não falei que nós estamos no quinto? Então a gente falou do negro. Exatamente, Você pega o quarto, o Atlante. Foi a raça amarela que veiculou a raça Atlante. Que hoje nós temos ali projetado no que nós chamamos de raça amarela, que são japoneses, chineses e etc. Coreanos, mongóis e todo aquele pessoal do Oriente. Vê se eles não são mais mentais, Fred. Se eles não são mais racionais. Se você pegar, histórico, inclusive, né, da história, né? Se você pegar, não estou dizendo que eles não são emocionais, mas se você pegar o próprio oriental em si, ele tem o que? Ele tem a característica de buscar essa realidade mental concreta e dedutiva nele. Exatamente. Se você pegar um japonesinho ali num circuito de computador ali... O que responde exatamente para fortalecer essa tua afirmação, é só você ver a história do Japão, né? Acabou. O Japão já acabado, né, naquela bomba atômica que jogou em Nagasaki e Hiroshima, e quanto tempo depois não se fez uma grande potência? É uma força mental absurda que tem. Então, a vontade não é emocional, é a vontade mental de construir uma grande potência. Porque é com isso que eles construíram. Né? Exatamente. E agora a gente pega a raça branca, que é a mais nova, porque não tem a pura. A pura existiu há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão de anos Olha atrás. como somos velhos, né, pessoal? 1 milhão de anos atrás, ali na meseta do Pamir, segundo todos os conhecimentos teosóficos, né? Blavatsky, Henrique José de Souza, e aí vai, pô. Então, você pega a raça branca, qual é a função dela? Desenvolvimento da mente abstrata. Então, quando ela é inserida no contexto, que a gente tem que entender. Tá ali, quer ver? Tá o negro na Lemúria. Ele tá trabalhando o quê? Mais a consciência astral e emocional. Quando as hierarquias criadoras, que a gente chama de anjo popularmente, inserem o amarelo na jogada, é para o mental começar a ser mesclado com o astral. Então aí começa o que? A mistura de negros e amarelos, formando o que ia ser a Atlântida. Então a Atlântida trazia o negro dentro de si, que era a Lemúria, que tinha acabado. Agora olha nós. Quando eu digo nós, não estou falando de branco, estou falando da nossa etapa evolutiva. Hoje todos somos arianos, não tem Atlante. Você não vai chegar na rua agora ver o japonês, então, mas você vai achar o negro ou o lemuriano. Não, nada a ver. Eles só são representações étnicas
dessas etapas evolutivas que aconteceram. Assim como vai ser um sexto tipo de ser humano, que a gente chama de raça dourada. Ah, sim, que a gente já está no limiar, no comecinho da coisa, né? Exatamente, para estourar e eclodir um quinto sistema evolutivo. Então, antes de a gente continuar esse processo, só para lembrar, você falou sobre Atlântida, outro dia, uma vez eu perguntei para o Antônio Carvalho a respeito da grande sucuri da Amazônia. Falei, será que de repente a sucuri não pode ser uma remanescente atlântica? Porque tem tudo a ver com a Amazônia, tem tudo a ver com o espaço. E ele falou assim, possivelmente sim, porque tudo era muito grande na época, né? Quando a gente pega todas essas consciências e as observa com a mente abstrata, Fred, todo tipo de analogia deve ser respeitada e deve ser considerada. Não daria nunca para você chegar, de repente eu ia falar para você, não, isso é bobagem, não, esquece. O problema é quando a gente começa a viajar demais, aí você perde a abstração, que é o sentido de você ter uma mente mais elevada, onde você trabalha primeiro com os dados para depois você abstrair em cima deles. Outra coisa é você começar a viajar, porque isso, porque aquilo, aí você perde um pouco o foco do né? senso realístico. Então, claro que dá para fazer, não tem a menor dúvida disso. Para a gente fazer só um fechamento daquilo que a gente estava conversando, então aí a gente continua. Quando você pega a etapa evolutiva do branco sendo inserido no contexto evolutivo atlântico há 1 milhão de anos atrás, foi para colocar o quê? Esse princípio da elevação da consciência mental buscando a abstração. Então o Atlântico começa a receber e se mesclar com o tipo branco racial que é criado, que vem trazer esse estado de consciência que busca a abstração e forma a nova humanidade que somos nós. Então quando a gente observa o branco, o amarelo, e nossa, aí tem uma infinidade. Vixe, se você começar a pesquisar, você está no micro, aí você vai ver os tipos raciais que se derivam de todas as mesclas desses 3 ramos raciais básicos, gera uma infinidade de consciência. É aí que você faz a leitura. E como é que a humanidade, as hierarquias colocaram essas características no contexto evolutivo? Quer dizer, colocaram o amarelo, por que escolheram o amarelo naquela região, o vermelho na outra região? Tem alguma explicação nisso? Sim, que são, vamos dizer assim, a gente chama de sistemas geográficos. A gente precisa compreender que o planeta Terra, ele evolui do Polo Norte para o Polo Sul. Tudo começou no Norte, tudo vai terminar no Sul. E através das grandes transformações que a gente tem no planeta, porque o planeta Terra não está pronto, assim como o ser humano. Tem evolução ainda, né? Então, o que ocorre? A gente tem determinadas partes que estão aqui recebendo o impacto da consciência humana, quando elas se carregam demais, tem uma grande catástrofe e elas descem. E aquelas que estavam no sal grosso, função do mar, o que ocorre? Ela sobe porque ela está limpa. Então tem vários lugares que já subiram e desceram demais. Então a gente não pode dizer assim, de uma forma bem clara, aqui foi assim, assim, assado. Não, eu vejo da seguinte forma. Segundo os anais teosóficos, a Lemúria foi o epicentro dela, que depois rumou para a África, ali onde a gente tem o Anel de Fogo. Em toda aquela parte ali que envolve o Oceano Pacífico e etc. Toda aquela parte onde tem aqueles grandes cataclismas de vulcões, etc. Ali foi a Lemúria. A Atlântida, ela também tinha boa parte ali do planeta, depois de grandes caras. A Lemúria acabou em fogo, a Atlântida acabou em água. Nós tínhamos duas ilhas onde a gente conhece hoje como Oceano Atlântico, que se chamavam Ruta e Daitia. E depois, conforme vai acontecendo a grande inundação, né, que a água na verdade veio da Lua, a ciência já comprova isso, senão ia chover sem parar como para inundar um planeta, não tem sentido. Caiu mais de 20% da água do planeta aqui, não tem sentido. Tinha que vir de algum lugar, ela veio da Lua, com a aproximação dela sendo capturada pela Terra. Então o que ocorre? A Daitia sobe e uma partezinha de Ruta, que era a ilha maior, fica Poseidones. Então tem uma parte, eu já vi uma história dizendo que uma parte da Lua caiu na Terra. Sim, a água principalmente. A água principalmente. Fazendo uma propaganda do Terra, se você pesquisar umas notícias acredito que tem meio ano no máximo do Terra, no site, cientistas já comprovaram, através de várias pesquisas, que
a água que nós temos aqui da Terra, a maior parte dela veio da Lua. Então eles estão tentando entender, não, é comprovado cientificamente isso. Não é viagem sem a abstração. Olha o exemplo que eu falei aqui agora. Eu chegar e falar assim para você, pô, a água veio da Lua. Eu falo, pô, isso é mais lunar do que eu pensava. Mas eu estou dando junto um embasamento científico sabe, que já está sendo comprovado isso. Uma coisa que eu percebi, e eu continuo seguindo esse caminho da teosofia e da eubiose, é que tudo que eles falaram, todos esses grandes seres que estavam envolvidos ali, HPB, a Blavatsky, né, a Annie Besant, o próprio Leadbeater, todos esses grandes seres, tudo que eles falaram, o professor Henrique José de Souza da eubiose, está tudo sendo comprovado pela ciência agora. Então é um momento... aos poucos se sai uma notícia aqui, outra ali, falando sobre isso. Então, é um momento maravilhoso que a gente vive na humanidade, porque vai formar essa raça dourada, que vai trazer um novo estado de consciência para nós, que vai ser inserido em todos, no negro, no branco, no amarelo, segundo a nossa convenção atual, que na verdade está tudo misturado, senão seriam todos iguais, né? E as características que a gente pode pegar daí, a gente pode chamar então das crenças índico, das cristais, que estão vindo, as bimânicas, né? Que estão vindo a mente abstrata e tal. É muito legal. Você já fechou o contexto dos seres humanos que você estava definindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falei acho que do Atlante, que é o quarto, a raça amarela. Quinto nós chamamos de arianos na teosofia. Então estamos no quinto. Não entrem nessa história ariana do Hitler ali. O Hitler ele tinha uma função específica para fazer, mas ele era um flagelo de Deus, como nos é ensinado. Estava ligado a todos os mistérios do Cristo, do Gólgota, a perseguição do povo judeu, etc., para a gente entender. Mas a raça ariana que ele queria fazer era na destruição e não na construção, que é o trabalho hierárquico do lado da grande fraternidade branca, né? Que você insere no jogo um estado de consciência e ele é desenvolvido. Então nós somos conhecidos como os arianos, que têm que desenvolver a mente abstrata, o quinto estado de consciência. Quer ver um exemplo da mente abstrata, Fred? Aqui na sua frente, ó, na minha visão. Pô, porque nada fisicamente existe aqui. Acabou. E senão a gente não faz tudo? Faz tudo, exatamente. Tudo, o mundo está aqui. É uma analogia, O mundo está aqui, a eletrônica, é típico da nova era, que vem com todos os eflúvios aí, é para trabalhar a nossa abstração, para trabalhar esse potencial que a gente tem. O sexto tipo de ser humano, que a gente pode chamá-lo de bimânico, né? O que representa a palavra bimânica? Bi vem de budi, que representa a intuição, e mânico vem de manas, que representa o que nós estamos trabalhando agora, que é a mente superior. Então o bimânico, o sexto tipo de ser humano, o que ele vai trazer? Ele já vai trazer todo o potencial da mente abstrata já bem aflorado, e ele vai desenvolver a intuição. Serão seres humanos intuitivos, sensitivos, pré-cognitivos. Imagina você uma intuição perfeita. Né? Pois é. A gente podia classificar os semideuses ou não? Com certeza, com certeza. Esses nomes que a gente está usando aqui, que são as nomenclaturas que a gente que foram colocados pelo professor Henrique José de Souza, né? Eles, na verdade, a gente tem que compreender esses nomes como simplesmente nomenclaturas de estados de consciência que se projetam. Estados de consciência, isso é importante definir lá. Isso a gente tem que entender. E o sétimo que vai fechar tudo, que a gente chama, a palavra já vai entender, atabimânico. O que seria o atabimânico? Ati de Atman. Ele vai ter a percepção crística completa, serão Cristos e Budas na face da Terra. Isso é maravilhoso, realmente vai ficar... Teremos a ata bimânica, então ele já traz o bimânico mais o ati. Então ele vai ter a mente abstrata, vai ter o budi, que representa a intuição, e vai ter o atman. Essas raças que a gente falou, o sexto e o sétimo, antes eles eram, no início do conhecimento, ainda quando a gente estava na evolução, sub-raças. Eles iriam fechar o nosso quinto estado de consciência que nós trabalhamos. Agora não, eles já trazem um potencial de seres humanos do futuro como sexto e sétimo, que a gente chama na eubiose, teosofia, de raças-mães. Então eles serão seres humanos do futuro. Então eles vão ter 6 sub-raças, 7 sub-raças cada um, né? Tem 7, ou seja, cada uma dessas 7 etapas tem 7 etapas menores que a fase.
que aí tem o 49, que é um número hierárquico, né? 7 do primeiro adâmico, 7 do segundo hiperbóreo, 7 do lemuriano, 7 do Atlante, 7 nosso também, e essas duas vão ter também cada uma suas 7 partes, que é o que? O galgar evolutivo. E vai indo, 7 sub-raças, depois 7 ramos, 7 sub-ramos, 7 tribos, 7 famílias. Aí chega em clãs e vai embora. Vai embora, né? Vai embora. Muito E legal. tá tudo contadinho, isso que é legal. Aí de novo a gente entra no Cristo. Até os seus fios de cabelo estão contados. É verdade. Né? Bom, a gente deu aqui um panorama para você, amigo internauta, sobre essa cosmogênese, né, Newton? Antropogênese. Antropogênese, né? Das histórias das raças. Mas a gente vai continuar com esse tema aí também, que tem bastante gente querendo saber um pouco mais detalhes, né? Sobre alguns tipos físicos, né? E logo a gente está de volta. Tipo, o que seria um traço típico de um negro hoje? Cabelo enrolado é básico. Sim, é. Quer ver como dá pra gente ver a mistura? Você não tem negro de cabelo liso. Não tem. Você tem japonês de cabelo extremamente enroladinho? Também não. Já o branco você tem uma mistura total. É mesmo, você não pode ter o branco com o cabelo totalmente enroladinho ou o cabelo liso. Você não pega brancos que têm cabelo quase como o negro em si, são brancos. Tá misturado, o que ele tem? Ele tem um negro dentro dele. Então aí você começa a mistura. Olá, amigo internauta, então novamente aqui com o programa Tocando o Culto. Eu, Fred João, Newton Schultz com vocês. Respondendo a mais uma pergunta aqui do Fábio Arruda de São Paulo, perguntando como se dá o processo de interiorização de informações no registro BINDU de uma pessoa com Alzheimer, onde a memória fica comprometida. Então, como é que a gente pode definir isso para o nosso amigo Fábio? Fred, quando a gente fala de mal de Alzheimer, ele afeta o quê? Ele afeta os estados de consciência que todo ser humano tem. Que é o que é a mente, o poder de raciocinar, elaborar ideias, os seus sentimentos também são alterados, e a memória, que é a perda da memória do mal de Alzheimer, ela só é no sentido da mente concreta. Mas as experiências, ainda no seu sentido, vamos falar assim para facilitar, espiritual ou causal, elas continuam ali. Então não existe a perda no seu sentido espiritual, somente no seu sentido, entre aspas, anímico. Mas se a pessoa nasce com essa propensão e esse desenvolvimento, é porque ela tem que passar por essa experiência também. Então não é que para de existir a projeção de valores no ponto BINDU, que é o ponto que nós temos do nosso corpo, que guarda todos os registros do que como se fosse um chip, para entender. Então ela continua tendo todas as experiências causais ainda projetadas ali. Continua registrando normalmente. Continua normalmente, não no sentido mental, sendo que ele acaba tendo todo aquele retardamento no caso da perda da memória. Mas no sentido espiritual causal continua. Continua. Claro. Bom, espero que a gente tenha respondido para você, Fábio Arruda de São Paulo, ok? Fique com a gente. Olá, amigo internauta. Então, novamente aqui com o programa Tocando o Culto, eu, Fred João e Newton Schultz aqui com vocês nessa parceria do programa. Fazendo também, então, agora uma pergunta que você, Marcela de Santo Amaro, nos fez aqui na rede social, dizendo como podemos explicar a relação homossexual dentro do contexto teosófico. Então, ligando aí o adolescente, o adulto, dentro do contexto que ainda está meio perdido nessa história. Fred, a homossexualidade, vamos lá. Eu tenho a minha visão também, né? Vamos tentar entender isso. Quando os anjos, olha onde eu vou chegar. Quando os anjos caíram na face da terra, o ser humano era andrógeno. Ele não tinha uma sexualidade, tipo gênero, homem e mulher. Nós éramos andrógenos. Então foi com a queda dos anjos que o ser humano se separou, e isso ocorreu na Lemúria. Aquela terceira etapa evolutiva. Ele botava o ovo também. Exatamente. Que até hoje nós estamos ligados a ovo. Tanto o homem como a mulher. O homem e a mulher têm ovos. Tem os óvulos, né? Nós não temos? Tem mesmo. Você não tem 2 testículos como homem? São ovos. A mulher não tem 2 ovários? São os óvulos dela, né? Só para lembrar, Renato, que na época da Lemúria o ser humano era aberto, né? Exatamente. Ele nascia de si mesmo. Nascia de si mesmo também. Depois foram fechados, né? Os seres humanos tinham uma luz só na testa, os lemurianos, e depois começaram a botar os ovos. Então eles botavam sozinhos os ovos deles. Exatamente. Né? Então quando os anjos caíram, houve a separação. Aí que começa toda a epopeia da sexualidade humana. Por quê?
o ser humano ele não tinha experiência, e percebia nitidamente que tinha o quê? Homens e mulheres, dois polos ali. Então o que tinha que fazer? É aí que também envolve os mistérios de Lilith, que está ligado à serpente, à Eva, à maçã, à vergonha e etc. Tudo isso está ligado a esse episódio, que gera essa diversidade, que novamente, assim como a gente falou das raças, eu acho um tremendo de um erro existir preconceito no sentido de sexualidade. Tem que existir respeito entre a sexualidade de todos, claro. Entendeu? Um respeito total. Por quê? Porque tudo isso é dessa época ainda. Por quê? Porque o ser humano começou a aprender e dali já existia a homossexualidade, existia a bissexualidade. Então você tinha... O ser humano nessa época da Lemúria, ele tinha relações com animais e nascia seres. Foi daí que surgiu o antropóide, o macaco, né? Na Lemúria, exato, que o ser humano mesclou a sua energia, já estou dando a chave da minha forma de pensar, com a energia dessa lontra gigante que tinha lá, que tinha uma cintura e era extremamente sexual. Aí o que aconteceu? Surge que hoje a gente chama de macaco, o antropóide em si, que é o que? O próprio ser humano misturado com animais. E que o ser humano, os cientistas vivem tentando buscá-lo no elo perdido, né, da cadeia. E aquela coisa de que não, que o antropóide vai se tornar um ser humano, esquece. Isso ocorre no sentido de experiência interior. Se bem que os seres vivos também evoluem automaticamente, né? Então tudo está evoluindo em comum acordo com o ser humano, né? Claro. Mas não chega a esse ponto. Não, mas é aquela coisa, a gente tem que entender que o ser humano, esse tipo de experiência, por mais que ele chegue no final, como sétimo tipo de ser humano, ele vai ser ser humano nos sistemas anteriores. Ele tem, assim como você olha hoje, assim você falou, o animal, está aqui, que é de uma etapa anterior. Só que ele vai ter uma outra cara, aí que você entra nessa evolução que você falou, mas ele vai ser o animal, ele vai ser o vegetal e o mineral e o hominal. Então a gente precisa ver da seguinte forma, as experiências que vão dar o direito da consciência rumar para o reino superior. Então é assim, você pega hoje os animais que têm uma alma grupo, que eles vão para um determinado local que não tem aquela coisa como o ser humano na evolução animal. Então você pega milhares de animais que evoluem, coloca no lugar, para quando surgir a potencialidade daquelas experiências, não estou falando de corpo, estou falando de experiência e consciência, formar um corpo não, uma consciência humana nova, zerada. Então isso é importante essa definição, de saber exatamente como é que uma das formas do ser humano existir, né? Quer dizer, a partir daí, né? Quer ver um exemplo do ser humano? Você está tendo várias experiências que a gente já colocou até o desenho do setenário. Como é que vai surgir um anjo de um quinto dia da criação, um quinto sistema evolutivo? Então. Você vai pegar várias experiências do ser humano que formam um anjo novo. Então, várias experiências para fazer isso. Você pegou, então você pega um monte de ser humano que tem, você pega toda a potencialidade positiva para poder criar o que vai ser a consciência angélica de um ser do futuro. E que é o processo inverso do tucuísmo, né? Que o tucuísmo sai de 1 para 7. Exatamente, que vai, agora você está indo pelo lado contrário. Eu subi, agora você está descendo. Porque você falou sobre melhorar a qualidade do ser humano e angelicá-lo, né, vamos dizer assim, né? Que é o futuro, não tem como. Mas então, os atrasados, o que vai acontecer? Vai continuar como ser humano. Então, mas talvez não nesse planeta mais, né, Newton? Olha, aí existem várias teorias, tal. Para mim, todos esses tipos de ser humano que ainda vem é planeta Terra. Você acha que não tem essa experiência, ainda tem que talvez continuar? Num sistema futuro, bem lá para frente, que vai ser um quinto sistema de evolução, pode existir a potencialidade de migrar para uma outra realidade nesse sentido físico, que nesse futuro nem vai ser esse físico que a gente conhece aqui, né? Mas agora voltando, Fredão, para a homossexualidade. Então, dessa diversidade que surgiu com a queda angélica, depois, com o tempo, o ser humano ainda até hoje, ele vive as energias dessa etapa que ele mesmo se carrega. Sabe como é que eu vejo o segredo? É assim, Fred, a gente sempre por isso que Buda falou que nós somos o que pensamos. Então é aqui, vamos supor, você pega, vamos pegar no caso que foi a pergunta, uma pessoa que seja homossexual.
Se ela está bem resolvida como homossexual, fala, não, é o que eu escolhi, é o que eu sou, eu estou muito bem resolvido com isso. A tendência dessa experiência se repetir numa próxima é imensa. É mesmo, é? É. Por quê? Porque ela Tá mesma, ela está bem consigo mesma, ela não está mal resolvida. Se ela começar a conflitar com ela mesma, numa próxima, ela vai trazer o quê? O carregamento da energia desse conflito. E de repente ela sai desse nicho que ela escolheu. Então a gente não deve nunca julgar. Aí que vem aquele conhecimento também das doutrinas dos avatares de não julgamento. Então você pega hoje, se a pessoa ela é um bissexual, um homossexual, vamos pegar o contrário, um homossexual, desculpa, um heterossexual. Aí o heterossexual, ele tem dúvidas sobre a heterossexualidade dele. Ele fala assim, pô, eu queria experimentar outras coisas, eu não sei, eu não sou feliz como hétero, eu acho que eu seria mais feliz como um homossexual. Por mais que ele não pratique, ele se carregou dessa energia mental, que ele vai ter que descarregar numa outra. Ou pode acontecer também, vamos supor, de repente ela como mulher, por exemplo, faz muita experiência anal. E de repente ele pode voltar como ele pode de repente voltar como um homem, né? Pode vir com uma experiência masculina e gostar do sexo anal. Sim, sim. E se tornar homossexual. Não tem a menor dúvida disso. Pode ser também por aí, né? Eu tenho essa convergência. Quer ver como é fácil pensar isso também, Fred? Voltando para a homossexualidade. Porque isso dá só para relembrar o nosso amigo internauta, que esse tipo de atitude fica registrado no Bindu, no ponto Bindu, né? Que nós das temos nossas registros de essência. Claro. Você chega para um homossexual e fala assim, você é feliz em ser homossexual? Sou plenamente feliz. Ok. Na próxima você vai ser homossexual de novo. Ok, mas eu vou ser de novo? Ué, então você não está feliz com o que você escolheu? Então, mas quem fala isso? Como quem fala isso? Ele mesmo. Você pergunta para ele mesmo. A essência é contigo. Quer ver um exemplo? Vou brincar com você. Sua sexualidade, você é heterossexual. Heterossexual. Na próxima você vai ser heterossexual de novo. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Tá bom? Então beleza. Então possivelmente você constrói o polo do corpo e da personalidade que você vai entrar como um heterossexual. Então é tudo questão do que? De definição da consciência, do que você vive, e se você está de acordo ou não. Se você está de acordo com uma coisa, o que você está fazendo? Você alimenta ela. Você cria uma egrégora. O que é uma egrégora? Uma forma de pensamento, sentimento, vamos dizer assim, né? Dessa opção que você teve, e você se carregou dela. Tá, na próxima você vai ter que agora vamos pegar um pouco mais extremo isso. Vamos supor que eu tenho um cara, tem uns caras pervertidos, por exemplo. Ou mulheres pervertidas, ou caras pervertidos, só para... Pegadores e pegadoras. E a gente ilustrar isso. Não, pervertidos mesmo. Pervertido. Ou o cara é pedófilo, ou o cara gosta de sacanagem com animais, sei lá. Okay. Então ele continua vivendo nisso o resto da vida dele. Ele continua se sentindo bem, ele não se sente mal. A essência dele está... Ele, quer dizer, em outra vivência material, ele vai se sentir assim... Ele vai ter... Ele vai voltar de novo? Volta com essa energia. Porque sexo é uma coisa extremamente divina. Daí que você entra naquelas coisas de ascensão, de Kundalini e etc. É o poder de geração, então ele vai voltar? De energia. Tá. Você se carrega de energia. Então a gente precisa entender que é carregamento e descarregamento. Então, mas isso também pode se dar a um bandido. O cara está confiante que ele está fazendo a coisa certa, ele é bandido, mesmo ele rouba e tal, ele morre. Pode ser fazer a mesma analogia? Não? Sim. Ele volta como bandido porque ele continua achando que aquilo é certo para ele. E não aprender nessa transição. É o mal no mal, o bem no bem, que quando começa a existir o conflito, aí você tem o bem no mal e o mal no bem. Então aí você começa a trabalhar a dualidade da própria consciência. Tudo é consciência. Tudo é consciência, sim. E se a pessoa ela agiu contra a lei, que não é a lei humana, ela volta às vezes contrária. Como? Você pega esse bandido que atuou contra todo esse processo. O pervertido, que você está dando exemplo aqui também. Se de repente, para a evolução dele, por isso que não dá para você falar, se ele ainda tem que se carregar muito da energia de bandido, ou pervertido, ele volta ainda desse mesmo jeito. Mas se na evolução dele já de repente está predestinado que ele tem que trabalhar a polaridade disso, ele vem totalmente contrário. Ele pode vir como um santo. Pode acontecer. Para ele polarizar e fazer o quê? Achar o caminho do meio e zerar essa experiência. Ah, entendi. Pegou o sentido? Quer ver um exemplo? Você pega ali o bandido.
e ele tem que se carregar com essa energia complicada, densa, até um determinado patamar. Estou tentando deixar concreto para o entendimento. E numa existência ele não fechou ainda toda essa compota que ele tem que fechar. Ele vai voltar para fechar ainda isso, lembrando que não é um por um, vai juntar de repente o bandido dali, o bandido daqui, fechou, ele tem que fazer. Vamos para o outro lado, vai ter que trabalhar a polaridade, se é que teve que trabalhar tudo isso aqui, né? Se foi uma opção, e segundo a evolução dele, ele teve que trabalhar esse lado. Ele vai ter que encher o outro lado, que é o quê? O polar. Vai ser o santo, vai ser a pessoa altruísta, fraterna. Mas ele vai ser um santo, por exemplo, mas sem toda a bagagem de um santo que veio trabalhando lá no Tibete, ou que de repente fez alguma outra experiência anterior. Ele não veio com agregando valores de essência através dos tempos, como um trabalho ritualístico, iniciático. Ele veio, de repente, uma experiência, trabalhar uma falha dele. E aí? Nesse caso, Fred, aí eu vejo da seguinte forma. Ele vem trabalhar um santo, mas um santo novo. Não um santo, ele vem com um santo como potencialidade. Não agregando valores de experiências antigas. Aquilo que a gente falou anterior, aí que tá. Você chega e você fala assim, pô, aqui tem todo esse trabalho que os Assurins trouxeram, que ele se encheu da compota de banditismo. Tá. Agora vamos pegar um pouco desse lado dos lípicas, dos santos, de seres que foram extremamente amorosos e fraternos, aqui, vamos jogar aqui, vamos formar essa nova personalidade. Então ele vai ter a experiência do bandido. Como é que ele... aí que a gente não pode condenar. Por quê? Porque você chega, você fala assim, olha o bandido ali, ele está se carregando dessa experiência. Ele está contra, de repente está, mas para você, segundo o seu estado de consciência. Para ele, como você mesmo diz, ele está certo. Tá dentro da... Ele está certo dentro da realidade e da consciência dele. Mas na próxima, se ele já viveu as experiências que a mônada dele interior fecha em relação ao bandido, ele vem como o lado contrário. Então, como é que ele vai poder ser um santo se ele não sabe o que é o lado contrário, que é ser o demônio ou o capeta? Ele não tem jeito, Não teria como. Não, eu só estou aqui no ombrinho direito, auréolas e asas brancas e não sei o que, não. Ou pode acontecer o contrário também, né, Newton? Pode acontecer o contrário. De repente o cara é um santo, mas precisa de alguma experiência diferente e arrebatadora. Ele vem, de repente, pega-se nessa prateleira que você falou, brincando, que é bem interessante. Foi o Ademar que falou isso? Foi o Ademar que falou. Né? Então, você pega na prateleira essa experiência densa e joga ali. Então tá. Isso também... Começou a pegar, isso você pode fazer em relação ao sexo. Sexo também, mesma coisa então, né? Você vai ali na prateleira de acordo com as suas experiências, mas você vai pegar o que é seu por direito, você nunca vai poder pegar o que é do outro. Tá, então tem outra coisa aqui dentro dessa questão, por exemplo, então quer dizer que um país que tem a pena de morte, por um caso como esse da bandidagem, da perversão, sei lá, e condena aquele sujeito ali, quer dizer, ele está cometendo um crime lesa à imunidade. Nossa, terrível. Eu não isso sinceramente, pena de morte, eu para mim sou totalmente contra. Imagina no nosso país, só ia morrer pobre, só ia morrer gente humilde, simples, por besteira. Né? Então, como é que a gente pode explicar, por exemplo, tudo bem, eu também não sou a favor não, mas por exemplo, essa bandidagem toda que está aí, está cada vez mais se alastrando, o país está cada vez mais refém deles, né? Então, como é que a gente pode definir, por exemplo, é uma experiência que é necessária para o contexto brasileiro, como, eu sei que é mundial, mas brasileiro que a gente está sentindo na pele tudo isso, né? Como um todo, e para onde a gente pode caminhar com esse resultado? Olha, vamos pegar o Buda, o ensinamento do Buda. Ninguém nasce numa pátria, num local, sem que ele realmente tenha que passar a experiência daquele local. Você falou da pena de morte, Estados Unidos da América. Tem a pena de morte lá, no entanto tem muito Se mais... você escolheu nascer ali, Fred, sabendo que ali tem essa experiência, é porque faz parte da sua evolução. Inclusive, assim como o contrário. Inclusive, quem nasce num país como aquele, que vivencia aquela experiência da pena de morte, ele no meio que não ganha experiência consciencial nenhuma, né? Não, sempre você ganha consciência. Ele volta, não, ele não volta como bandido. Ele morreu. Porque você diz o que morreu. Né? Ele morreu na cadeira elétrica, porque ele era um cara que tinha problemas sérios de. Porque era bandido, ou sei lá o que for, né? Okay. Aí ele volta, mas ele não volta conscientemente melhorado, né? Você sempre melhora, nem que seja um pouquinho. Isso é fato, lógico, porque você carregou a experiência da sua existência anterior.
Então, um pouquinho você sempre volta. Tá, mas ele não volta com a propensão de fazer de novo a mesma coisa? De ser um serial killer, por exemplo? Ele foi um serial killer. É aquilo que eu estava falando. Se ele necessita ainda se carregar dessa experiência, para ele continuar evoluindo, ele volta. Se ele já zerou o que ele tinha que adquirir de experiência nesse lado complicado, que para mim e para você é complicado, ele zera ali e ele volta no sentido completamente oposto. Então não dá para você decidir, depende do grau e do estado de consciência da pessoa que está vivendo a experiência. De repente, quer ver um exemplo, Fred? De repente, para uma pessoa dar um golezinho disso aqui, ó, fala assim, pô, o álcool não é uma coisa legal. Já é suficiente, ele encher o balde de consciência dele inteiro só dando negócio. Tem um que fala, uau, mas por que isso não é tão legal? E vai virar o alcoólatra. Por quê? Porque ele necessita de todo aquele transbordo imenso para ele passar por aquela etapa. É isso que é uma iniciação, quando você começa a entender o processo, ela pode te acelerar nisso. Você não vai precisar se encharcar do balde para saber que ali tem água. Legal. Você vai pegar só uma gotinha d'água e passar na sua pele, assim, isso aqui é água. Entendi, legal. A mesma coisa em relação às experiências. Tá legal. Bom, pessoal, ficamos então por aqui com o Tocando Oculto de hoje, mas a gente volta com outros temas aí logo para você, tá bom? Fique com a gente. Olá, amigo internauta, então, novamente aqui com o programa Tocando Oculto, eu, Fred João, Newton Schultz, fazendo essa parceria gostosa aqui no programa, e vamos falar um pouco sobre mundos internos, Newton. Opa, nossa! Vamos falar, porque assim, existe uma série de dúvidas com relação a essa coisa de Agatha, Shambhala, Duarte e tal, né? E também com os ETs, né? Vamos fazer um apanhado assim interessante com respeito a esses mundos internos, a essas visitas dos seres aqui, com relação até, a gente está conversando em off aqui sobre como é que eles se vestem, né? Os seres dos UFOs, né? E por que se vestem assim. E de onde eles vêm, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Depois a gente faz um panorama como o planeta está hoje, por que está quente, por que está muito frio em algumas partes do planeta. Por que essa coisa dos vulcões agora atualmente, logo no começo do ano, começarem com essa força toda, né, em erupção aí? Vou fazer uma analogia então sobre isso tudo com relação aos mundos internos também. Então, como é que a gente pode definir essa questão toda dos mundos internos por etapas de cadeia evolutiva concessional, na verdade? É concessional a coisa, né? Não é física, né? Não é um buraco no centro da Terra que as pessoas vão encontrar gente morando lá embaixo. Você pode furar, varar o planeta inteiro e não achar nada. Que não tem gente morando fisicamente lá embaixo. É isso que a gente quer passar para vocês. Não, a gente precisa entender, quando a gente pega esse sentido físico que a gente fala, é o seguinte, quando nós falamos de mundos interiores, né? Os mundos interiores são assuntos já tratados há muito tempo pela humanidade. Você pega ali no Oriente, nossa, isso é Rei do Mundo, os mistérios de Agartha, Shambhala, assim, né? Conversa de cafezinho. Não, é uma coisa assim que é praticamente comum, né? Não é essa coisa de bicho de sete cabeças que a gente desenha aqui no Ocidente, e quando se fala nisso, parece que você está falando de uma coisa assim extremamente absurda. A gente tem que entender os mundos interiores, Fred, como a interiorização do que foi a Atlântida em outrora. O que estava na face da Terra, onde a gente tinha todas essas hierarquias ligadas aos reis e rainhas divinos, dirigentes da face da Terra, pelo fato de determinados acontecimentos ali, isso teve que se interiorizar. Por isso que até em desenhos, você pega o Walt Disney, você fala Atlântida, você vai procurar onde? No céu? Onde você vai procurar Atlântida? Você vai ter que pegar ali os osnis, né, e entrar ali nos mundos submarinos, porque emergiu, porque está tudo interiorizado. O ser humano, quer ver como é simples isso, Fred? Você está olhando para mim agora, eu estou olhando para você, eu estou vendo a sua face da Terra. Mas o Fred mesmo como consciência, e o que o Fred tem como consciência astral e mental está dentro dele. É o corpo, dentro do então, corpo. Quando a gente começa a analisar o ser humano como uma consciência análoga ao que é o planeta Terra, a gente aceita os mundos interiores. Seria a mesma coisa que você chegar e falar assim, pô, vamos comer uma mexerica? Então vamos, você traz a mexerica. Aí você pega a casca, eu te dou a casca e a gente joga fora o conteúdo, né? Que é o principal, né? Tudo é interior, tudo é interior. Quando a gente fala da visão de aura, aquela coisa, estou vendo o aura do Fred. Estou vendo o aura astral, que a palavra é no caso masculina, né? Ou aura, não é a aura, é o aura. Eu estou vendo uma projeção de 5% de 95% que está dentro de você. Assim são as dimensões interiores do planeta.
E como você falou, o sentido físico, eu vou cavar um buraco e vai estar ali físico, na minha visão isso não procede. Eu vejo da seguinte forma, essa consciência astral, mental e também causal, espiritual que está dentro de cada um dos seres humanos, são exatamente as mesmas dimensões, vamos colocar a palavra assim. A gente fala de uma quarta, quinta, sexta e sétima dimensões, quando a gente fala de, vamos colocar as palavras que são isso aí já estão praticamente soltas no meio de comunicação, badadas um pouco mais interior, né, que seria como se fosse o etérico da Terra. A casquinha pertinho da Terra. Muito próximo, com questão de quilômetros. Depois você tem o mundo de Duarte, que corresponde ao astral da Terra. Depois você tem a parte mental da Terra, que é H, tá? E por fim você chega em Shambhala, que é a parte causal, né? Ou espiritual. Né? Então, quando você fala dessas dimensões no planeta, você tem que pensar no sentido vibracional também. Foi que a gente estava até brincando, falou, de repente, vamos lá, vamos utilizar esse nome, Saint Germain resolve cair e vir aqui para a sala, ele vai abrir um portal aqui e ele vai se projetar aqui. Ele pode utilizar e ele vai utilizar essa energia densa da face da Terra para se manifestar, sim. Mas de repente a essência dele, segundo o grau de consciência que ele já atingiu, pertence a essas consciências sutis que estão nessas dimensões. E para ele vir para cá, a Terra toda se mexe, né? Vibra, porque é tão intensa a energia que vem de baixo para cima, né? Agora você está falando do quê? De um ser de hierarquia dele? Porque Saint Germain, né? Se viesse Saint Germain para cá, teria que ser por aí. Que isso? É complicado, né? Por isso que muitos avistamentos de seres, quando eles se manifestam como os Vimanas ou Vimanas, não importa a forma que se fala, né? Que vi veículo humanasmente, os discos voadores são veículos mentais dos anjos e das hierarquias que estão no interior da Terra. Quando eles se projetam aqui, eles são vistos como se fossem astronautas. Então, é interessante porque a gente vê isso nas cavernas. As pessoas desenhando isso nas cavernas. Dados, né? E você tem Ilha de Nazca também, Ilha de Nazca tem lá o astronauta. Um monte. Você tem lendas indígenas, acho que é bem Cororote, não lembro o nome, que eles colocam também a divindade ou o ser especial que foi ali como se fosse um astronauta. Por quê? Porque a vibração deles não pode entrar em contato com a nossa, porque não procede, não é esse mesmo físico. Porque a gente tem que pensar aqui, porque a gente está no físico, eles estão no físico etérico. Outra história, outra conversa, aí que a gente entra nas teogonias da Índia, que se fala de Sattva, Rajas, Tamas do Oriente, que são estados vibracionais da matéria. Né? Então, a gente, fazendo uma analogia rápida sobre essa questão, né? Por exemplo, a Terra está vivendo um período muito complicado, como a gente conversou. Então, quer dizer, muito frio de um lado, muito calor de outro. Alguns vulcões já entraram em erupção logo no começo do ano. Quer dizer, a gente percebeu agora como a intensidade climática está muito grande, né? Quer dizer, a energia toda do planeta está evoluindo muito rapidamente, muito fortemente, né? Então, quer dizer, como esses seres conseguem se conectar com a gente, porque também tem muito avistamento feito a partir dessa... Né, de algumas décadas para cá, como é que os seres se conectam e por que se conectam? Como é que as pessoas podem imaginar que a importância dos seres vindo para cá e com que finalidade eles vão interferir, se é que vão interferir nesse planeta, nesse contexto? Eles interferem se é necessário, isso não tem a dúvida. Livre-arbítrio do ser humano é respeitado. Sempre. E são até colocados seres, se necessário, para intervir em algo se viu que a coisa ali pegou um pé que é necessário uma intervenção dessas forças, vamos chamar assim para uma melhor compreensão, uma força espiritual. Então quando você pega o trabalho de um Vimana, de um disco voador, nossa, ele está a trabalho aqui, ele não está passeando, ele não está, vou para Cancún curtir, nunca. Eles estão sempre a trabalho, sempre a trabalho. É muito mais fácil você aceitar que eles vêm de outros lugares visitar e são isso e aquilo, do que você chegar e você aceitar que fazem parte da nossa realidade. Para que eles viriam aqui e não entrariam em contato? Ficar essa coisa, não, mas eles entrarem, você entra em teorias que tem aqui, que a coisa vai longe, não vai ao mérito. Mas o que a gente precisa compreender é que não teria sentido. Você veio de não sei da onde para cá, estão estudando porque vão invadir, vai para Hollywood que é melhor. Eles fazem parte, por quê? Porque eles estão na evolução junto conosco, nós fazemos parte de uma coisa só.
De uma coisa só. Então, quando eles se manifestam, acontece um tsunami, você vê ali a manifestação de um disco, vamos falar disco para facilitar em vez de Vimana, você vê de repente num determinado acontecimento a manifestação. Por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão vendo e, sabe, estamos todo mundo junto, ele não está entrando em contato, porque o ser humano ainda não está preparado para isso. Esse contato é feito somente com estado de consciência. Ah, tá. Então, quando você pega uma pessoa que adquire um estado de consciência elevado, realmente em sintonia com essas hierarquias que estão ligadas aos discos, o que acontece? Ele vai entrar em sintonia com essas dimensões e ele não precisa necessariamente... Você pode ir arrebatado em sonho para lá, que você pensa que você está sonhando, e você foi com o seu corpo causal para lá. O que impede? Seu corpo físico está deitadão aqui e você foi para lá. E é tão forte a visão e a impressão de como se tivesse ido fisicamente, né? Sim, opa, e eu passei com cada experiência já. É mesmo? E coisas maluquíssimas antes de entrar na eubiose. Ah, é? Antes de entrar e não bebia nada. Estou brincando. Loucura, se quiser relatar cara. alguma coisa... Cara, olha, coisas que eu conto em aula, conversando, que não quero gerar uma mística em relação a isso, mas... eu tenho um irmão que já está na eubiose há mais de 30 anos. Né? Ele está lá desde garotão. Ele é 2 anos mais novo que eu. Hoje ele vai fazer 47 agora em fevereiro. Né? E ele está lá desde garoto, cara, 15, 16 anos. Então ele já está ali, cara, 30 anos ali dentro. Nossa, sabe? Né? E ele é mais jovem que eu. E, cara, a gente sempre conversou muito. E eu passei por algumas experiências que eu recebia números e códigos de acesso que eu colocava como sonhos em mim. Sonhos. Números binários? Números, sequências que depois eu fui ver com o tempo. Isso é, jovem, também 30 anos, adolescente, ambos adolescentes, né? E nesse caso, meu irmão, ele foi até uma espécie de instrumento para mim chegar onde eu tinha que chegar. Muito interessante. Ele jogava as daranas, que são as revistas de eubiose ali. Tá. Só que eu gostava mais de filosofia, estudar os filósofos gregos, culturas, civilizações, era mais a minha onda, né? Então, o que ocorreu, Fred? Eu recebia uma série de números e eu não entendia para que eu iria utilizar, que números são esses? E eu lembro que, nossa, eu tinha, vamos chamar assim, pesadelos, porque eu não conseguia decifrar os números, porque eles apareciam com uma determinada forma. Olha o estado de consciência. Como o meu estado de consciência não estava pronto para ver esses números, o que ocorria? Eles iam desfocados. E toda vez que eu errava, ele se transformava num pesadelo e eu acordava. Mas era tão real que, na verdade, eram desdobramentos que eu estava indo para um determinado lugar, onde determinadas consciências estavam me dando chaves de acesso. E eu falei, mas até que chegou um momento que eu peguei a sequência numérica. Você pegou? Eu peguei. Aí eu falei, nossa, e agora? E o Kiko, né? E o Kiko é nome japonês. E o Kiko tem a ver com isso, né? Aí, cara, do nada, né? Teve uma noite que, cara, eu fui assim de boa, eu fui literalmente, cara, arrebatado. Eu caí num vagão, Fred, num vagão. Eita. Foi ali que eu comecei a acreditar em mundos internos. Por quê? Desse vagão, eu entrei assim num trilho, e não era uma sensação de escuridão, mas também não era essa claridade que nem a gente tem aqui na face da Terra. E ele ia numa velocidade, mas numa velocidade confortável, não era uma velocidade que incomodava. Sabe aquela coisa que você está num lugar que você está vendo, que está numa velocidade, você está num carro a 200 por hora, que é uma velocidade, você se sente incomodado, em situação de risco? Não, minha situação era extremamente relaxada. E quando ele para, assim, com uma leveza incrível esse vagão, eu me defronto com 2 seres assim, especialíssimos, não dá para descrever, assim, o visual, grandes, imensos, 2,5 metros. Eu posso dizer que um era moreno e o outro era loiro, se for para dar alguma definição, porque eu não consegui captar tanto depois do meu retorno. Adivinha o que eles me pediram, Fred? Puxa, é difícil, hein? Os números. Te pediram os números de acesso? Os números! Putz, que loucura isso, Os números, cara. Aí eu falei, 4 números. O que eles fizeram?
Aí eu lembro até hoje quando eu assisti Matrix pela primeira vez, parecia aqueles portais de Zion. Eles foram ali como se fosse numa espécie de painel, tecnologia, coisa maluca mesmo. Digitaram o meu password, a minha senha, abriu e eu entrei. Putz, e eu entrei. E quando houve aquela abertura, quando teve aquela abertura, foi máquina mesmo, não é tipo assim, aquela coisa, não, máquina, sabe, engrenagens, e pá, e eu entrei, cara. Aquele mesmo vagãozinho que eu tava, ele entrou suavemente ali e eu desembarquei. E foi assim numa situação de paz tão grande, as pessoas que estavam ali, entendeu? Que de repente trocaram um pouco de energia, foi uma coisa extremamente rápida. Quando eu entrei em sintonia com eles, eu percebi que eu estava num lugar que, segundo a minha consciência de face da Terra, aquilo era tudo menos face da Terra. Pela leveza, pelo respeito, pela fraternidade e uma simplicidade que não é narrável. Nossa. Isso que você precisa entender, tanto no sentido de roupa, como no sentido de vibração. Você achou que você estava onde? Em Badagas? Não sei. Nível de consciência, porque você acha que é capaz de chegar ainda mais além do arte? Sei, depois eu tive outras experiências, mas aí eu já comecei a trabalhar mais o meu dado. Eu acho que naquele momento eu estava de repente num estado de pureza que talvez hoje eu não tenha. Que talvez hoje eu não tenha. Porque daquela mesma forma nunca mais ocorreu. Mas depois dali deu alguns dias eu entrei na eubiose. Foi tipo como se fosse um chamado. E quando eu contei para o meu irmão que já era da eubiose, essa minha experiência... ele ficou de boca aberta. Ele falou, poxa, é isso mesmo, cara. Ele começou a dar, de acordo com a possibilidade dele no momento, a gente, garotos, né? Ele começou a dar, tipo, garotos não, menos, né? 15 anos, que isso tem 15 anos essa experiência, que aconteceu, que é meu tempo de eubiose. Né? Você tem muito tempo dele. Sim, bem muito menos tempo que ele. Aí ele começou a colocar para mim tipo a experiência e a gente como juntos assim tipo, olha, tem grandes possibilidades de você ter passado por essa experiência. Nossa, que interessante, né, cara? É muito legal, né? Tem muitas coisas. Então, mas uma coisa eu asseguro para você, não foi o físico que foi para lá. Não pode ser, não pode ter sido, né? Físico. Pelo que você falou, você descreveu uma coisa além do físico. Quando você começa a ter experiência, eu nunca vou esquecer a minha primeira experiência astral mesmo, de viagem astral. Foi também com meu irmão, que a gente dividiu o mesmo quarto, cara. E ele já estava na iniciação da eubiose. Então, essa tua experiência, ela seguiu um caminho completamente fora do físico. Isso porque a sensação sua era para alguma coisa mais elevada, né? Exatamente. Eu já tive várias outras experiências, Fred, só que é aí que o sentido de pureza que eu gostaria de deixar claro. O que seria esse sentido de pureza? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho. Entendi. Às vezes o excesso de conhecimento, ele pode retirar você de uma pureza que de repente te coloca, tipo, você pega quantos grandes mestres não eram analfabetos, né? Então, daí, como que você pega isso, Fred? Vamos lá, minha visão, posso estar errado, mas eu coloco a minha visão. Quando você começa a colocar muito conhecimento dentro de você e você não consegue colocá-lo em prática, que torna a sabedoria, às vezes ele pode até te atrapalhar. Quer ver o que o professor Henrique José de Souza falou? Uma frase bem simples: lê pouco e pensa muito. Ele falava isso? Lê pouco e pensa muito. Mas se a gente... Aí eu acho que já define essa pureza que eu estou falando. Né? Sim, mas por exemplo, se você precisa de leitura para você conseguir ganhar vocabulário, ganhar conceito, ganhar universo, você não acha que bate um pouco de frente com esse contexto de crescimento? Sim. Mas quer ver como que funciona? Eu vou colocando eu ainda na berlinda. Essa experiência que eu tive, que possivelmente eu tive esse acesso de consciência a uma dimensão superior, mais sutil, que a gente pode chamar de mundos internos, né? Eu não tinha todo aquele conhecento. Agartha é isso. São 7 cidades. Dessas 7 cidades, cada uma delas saem 56 arcanos menores. Tem rei, tem sacerdote, tem bibliotecário.
Se eu já tivesse tudo isso dentro de mim, se acontecesse essa experiência, eu queria ver tudo isso. Ah, tá. Eu queria comprovar tudo isso. Talvez eu mesmo criaria entraves pelo fato de ter lido muito e não ter resolvido isso dentro de mim. Atrapalharia você. Com certeza. Pegou agora? É a minha forma de ver, posso estar enganado. Então eu acredito que eu, como experiência evolutiva, estou falando de mim, claro. Newton Schultz, as suas experiências. Então, eu tinha uma pureza que de repente fez eu atingir alguma coisa que eu necessitava para a minha evolução, para que depois eu acessasse o caminho, e eu acessando o caminho, eu adquiri o conhecimento, mas infelizmente eu cortei aquela pureza, pelo fato de ter adquirido esse conhecimento. Pureza, veja no sentido literal da palavra, né? Pureza no sentido de liberdade de pensar, talvez, e de fraternidade interior. Então eu joguei esse quanto de conhecimento dentro de mim, que agora, se eu retornar para aquela mesma experiência que eu fui quando eu não tinha conhecimento, eu vou cobrar de mim mesmo isso. Então eu acredito que é o caminho do retorno agora. É possível. Porque eu não tenho outro caminho, a não ser esse. Tentar essa conquista de novo, que isso não é obrigação. Quer dizer que a partir daí foi o teu trajeto? Foi. Eu tive uma vez uma experiência também muito incrível, que eu voltei de tocar, fui dormir, e isso devia ter sido no começo dos anos 90. E aí eu já era muito amigo do Antônio Carvalho na época, tudo, né? A gente conversava muito sobre essa questão teosófica. E naquele dia eu resolvi me liberar. Falei, não, se eu hoje resolver fazer uma viagem astral, eu vou me permitir, porque eu tive uns problemas com relação a essa coisa de viagem astral, que eu estava saindo direto, sabe, Milton? E já não tinha mais controle. É simples. E eu já não tinha mais controle, né? Porque então eu saí para lugares muito ruins, outros lugares muito bons. Que na maioria das vezes acontece isso, vai pro ruim. Então eu não queria mais ir. Então eu comecei a fazer um mecanismo de defesa que eu aprendi comigo mesmo, que era me mexer. Então cada vez que eu estava sentindo que estava saindo do corpo, eu começava a me mexer, me intensificava, então eu me bloqueava. Então eu fiquei um tempo assim. E naquele dia eu resolvi, se eu se pintar de viajar, eu vou viajar, né? Então bora. E aí eu comecei então a ouvir um monte de vozes, um monte de cores, então a gente parece que abre a clara audiência astral, né? Vê um monte de gente falando um monte de coisa e tal, você consegue perceber como é que funciona a parte da... Diferente, completamente diferente. Aí eu comecei a falar assim, bom, de repente estou sentindo agora outras coisas, estou sentindo que eu estou indo, então vou me permitir. Isso aí eu senti que eu estava indo fora do meu quarto, estava subindo na cama e já não era mais meu quarto, já não era mais minha casa. Já era um lago com nuvens, com montanhas que parecia que corriam prata de cima delas, indo para aquele lago. Eu achava tudo muito bonito e continuava subindo. Daqui a pouco eu já não via mais lago, não via terra, não via mais nada. Aí daqui a pouco eu já estava fora do planeta, está tudo escuro, né, do meu lado. Eu comecei a olhar assim para baixo, a terra grandona, azul e verde, como o continente era. E falei, se a terra está lá embaixo, então a lua está por aqui, né? Aí eu olhei assim para o meu lado direito e estava a lua com um buraco enorme, né, aquele monte de crateras. Eu falei, nossa, agora eu sei como é que a lua é, porque a gente só vê isso em cena lá embaixo. Falei, ele continua subindo, para onde que eu estou indo? Porque daqui a pouco eu já olho para baixo de novo, já não vejo mais terra, e daqui a pouco eu já não vejo mais lua, já não vejo mais nem estrela piscando longe, né? Vi um negro total, né? Daqui a pouco eu me lembro de ter visto na minha frente assim um ser que parecia um Playmobil. Um boneco Playmobil, Só que ele era azul marinho, e as mãos eram amarelo ouro, amarelo limão, meio forte, dedos compridos, né? E tinham 6 dedos, eram compridos mesmo. Só que aí que tá, uma das mãos não era, não tinha dedo, tinha uma máquina aqui. E eu achava que aquela máquina era a minha ideia, né? Que ele viajava no tempo com aquilo lá. Enfim, eu não conseguia olhar para a cara do ser de jeito nenhum, porque parecia muito forte o ser, eu não conseguia. Eu me lembro de ter pegado na máquina dele e tentado descobrir, meio de Plutão, meio de Taiwan, né? Meio de Júpiter, meio de alguma coisa. A ideia na época, né? Aí eu sei que eu senti que eu tinha que largar depois, né, dele. Isso é uma coisa tão sutil, né, Newton? É tão pacífico aquela realidade que você tem que largar e aceitável também, que eu senti que eu tinha que largar dele e aceitava que tinha que largar, que tinha que ir embora e tinha que descer. Então eu senti que era o momento de descer de novo no plano. Aí eu sei que eu me senti já me encaixando muito rapidamente, porque quando você vai para um plano sutil, você tem que perder a densidade e ganhar a sutilidade. No caminho inverso acontece diferente. Então, aí eu já senti que eu estava quase me encaixando, só não me encaixava porque ainda não, parece que não era bem o corpo. Então mentalizei para encaixar, não queria mais ouvir voz, nem ver coisa, nada. E daqui a pouco senti o tranco, pá!
Aí eu senti que eu voltei de novo, falei, meu Deus, que experiência bárbara essa, né? Mas mal sabia eu que aquela experiência me rendia uma energia que eu nunca tinha experimentado na semana toda. Eu senti uma experiência, eu não sei definir exatamente como ela era, mas é como se eu tivesse a energia do ato sexual comigo em tempo integral. Entendi. Você fica meio bobo, você fica meio aéreo, você fica meio diferente. Eu não sei quem é o ser que eu vi, eu me encontrei, mas aquela energia ficou comigo durante uma semana mais ou menos. Porque eu me lembrava disso, então eu ia tocar, eu ia andar, namorar tal, e tinha aquela energia intensa comigo, mas era muito forte essa energia. Eu nunca mais senti isso em momento nenhum, né? Então eu comecei a partir daí, entrando um pouco com o que você falou, a pensar mais seriamente em alguma coisa a mais do que um mundo físico. Falei, bom, tem mais alguma coisa do que o mundo que a gente vive, não pode ser só isso, porque essa experiência é tão real e me deixou com essa energia tão fantástica durante tanto tempo que tem que ter realmente alguma coisa além. Eu vou encarar isso mais de perto. Aí entra a neurose. Foi a partir daí, porque aí eu falei, pô, então peraí, aí eu comecei a estudar também, né, assim como no Newton. Tem que se tornar lunático, então, um pouquinho mais. Aí eu achei tão interessante, falei, vou partir por aí, para as cabeças, literalmente, né. Bom, então essas foram um pouco das nossas experiências, pessoal, para vocês aí, um pouco dessa nossa conversa gostosa. Valeu, pessoal.